Apagão no Amapá. Sobrou para quem? Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Martins, sou professor de Direito Tributário e Legislação Tributária, auditor fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e esse é o Minuto Tributário da Resposta Educacional. A sua dica, o seu vídeo, o seu comentário de Direito Tributário e Legislação. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito de duas medidas provisórias e um decreto baixado pelo Poder Executivo Federal na última semana. E guardam relação com o lamentável episódio do apagão no Amapá. Pensando em termos do que ocorreu lá no Amapá, esquecendo o aspecto tributário, nós temos ali uma lamentável, mas lamentável mesmo, má prestação de serviço público. Aliás, tivemos o colapsamento de um serviço público essencial, que é o serviço público que leva energia elétrica até a residência do amapaense. Então, não tenho nenhuma dúvida que, em primeiro lugar, esse apagão sobrou para o consumidor amapaense. E visando fazer um pouco de justiça ao consumidor amapaense, eu acho que isso não indeniza os prejuízos e os danos que vimos na justiça, mas seria uma amenização e até uma compensação, porque eles ficaram um período sem total acesso ao serviço. O governo federal concedeu isenção de 30 dias na fatura de energia elétrica para os consumidores do estado do Amapá. Mas, e quem vai pagar essa conta? De onde vêm os recursos para essa isenção da energia elétrica? Pois bem, é aí que eu vou responder a pergunta inicial. Claro que, em primeiro lugar, sobrou para o consumidor do Amapá. Sobrou para o cidadão amapaense que ficou sem energia e viveu dias de pesadelo. Mas o governo, para conceder essa isenção agora, trouxe o seguinte encadeamento normativo. Em primeiro lugar, ele foi lá, o governo, e concedeu a isenção. Fez isso por meio de uma medida provisória, a medida provisória número 1010 de 2020, do dia 26 de novembro. Depois abriu um crédito suplementar no orçamento, com recursos que vêm do CDE, o Centro de Desenvolvimento Energético, que é um fundo criado para despesas e financiar investimentos no setor energético, e criou, então, ali um crédito suplementar, tirando desse fundo, desse CDE, os 80 milhões de reais necessários para conceder a isenção de um mês para o cidadão do estado do Amapá. Só que o governo alegou não ter recursos para isso, então, além de editar a medida 1010, medida provisória, que ainda tem que passar pelo Congresso Nacional para ser convertida em lei, e certamente será porque é muito justa, concedendo a isenção na conta de energia elétrica, editar a medida provisória, número 1011, do mesmo dia, concedendo um crédito suplementar, o governo federal, abrindo um crédito suplementar, o governo federal também, para buscar o recurso necessário para essa isenção, ele antecipou o fim da alíquota zero do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre as operações de crédito. Acontece que lá no início da pandemia do Covid-19, o governo, por meio do chefe do Poder Executivo, presidente da República, decretou a alíquota zero de IOF, e essa alíquota zero iria até dia 31 de dezembro de 2020. Então, o fim da alíquota zero, por meio de um decreto número 10.551, baixado pelo presidente da República, esse decreto restabeleceu a cobrança de IOF nas operações de crédito. E aí surgem algumas dúvidas jurídicas. Em primeiro lugar, houve ofensa ao princípio da anterioridade do exercício ou da anterioridade nonagesimal, porque o decreto foi baixado
com vigência imediata, aumentando a alíquota do IOF de zero para os patamares anteriores à pandemia. Pois bem, não há ofensa ao princípio da anterioridade, porque o IOF ele é um imposto de caráter extrafiscal que está entre aqueles que, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, constitui exceção às duas anterioridades, tanto a do exercício quanto a nonagesimal. A anterioridade tem por objetivo evitar a surpresa tributária, por isso que eu só posso cobrar o tributo após 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou e desde que tenha ocorrido a mudança do exercício, desde que seja no exercício seguinte. Só que essa é a regra geral. Nós temos exceções de tributos de cobrança imediata. Bom, no caso do IOF fizeram uma coisa inovadora. Estão não apenas fazendo a cobrança imediata, como cobrando com menos 30 dias. Porque já havia uma norma estabelecendo que a cobrança iniciaria em 2021. Mas foi antecipada em um mês dentro de 2020 essa cobrança. Então, o princípio da anterioridade, ele realmente não foi violado, porque não há de se aguardar, pode entrar em vigor imediatamente o aumento do tributo, mas aí houve, de certa forma, uma surpresa, embora não tenha sido violado o princípio, porque todos esperavam que sobre as operações de crédito só ia incidir IOF a partir de 2021 e o governo antecipou em 30 dias. Perfeito? Esse é o primeiro aspecto, o princípio da anterioridade. O segundo aspecto que eu quero analisar com você é o princípio da legalidade. Houve ofensa ao princípio da legalidade? Também não. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. O IOF, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. E o decreto do Presidente da República é um ato do Poder Executivo. Então, inconstitucionalidade zero, problema zero com a alteração da alíquota do IOF, inclusive para aumentá-lo mediante decreto do Presidente da República. Então, aqui não encontramos nenhuma inconstitucionalidade em razão de violação de princípios constitucionais tributários. Por outro lado, há um terceiro aspecto a se analisar. A Constituição, no artigo 167, inciso 4, veda a vinculação de impostos a qualquer fundo ou despesa. Isso é chamado de princípio da não afetação. Há algumas exceções na Constituição, o IOF não está nessas exceções. Então, o governo declarou que aumentou o IOF antecipadamente do que seria para bancar, para financiar a isenção de energia elétrica, a justa isenção de energia elétrica para o consumidor do Amapá, pelo prazo de 30 dias. E aí a pergunta é, não houve vinculação a fundo ou despesa? E eu vou te responder que também não. Embora possa causar algumas indignações, reclamações quanto a essa medida, não ofendeu nem legalidade, nem anterioridade, nem princípio da não afetação. Por quê? A ofensa ao princípio da não afetação ocorreu, por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, numa certa feita, isso há muitos anos atrás, eu diria que há mais de 20 anos, havia uma alíquota do ICMS padrão de 17%. E o governo federal, deixa para lá, né? E o governo estadual, o governo do estado de São Paulo, enviou um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, aumentando em 1% a alíquota do ICMS, que passou de 17% para 18%. Na ocasião, constou expressamente da lei aprovada que essa diferença de 1% para mais na alíquota do ICMS seria destinada ao financiamento de programas habitacionais do governo do estado de São Paulo. Ocorre que, por mais justo, por mais nobre que seja investir em habitação popular, isso fica vedado pelo princípio da não afetação, porque ali estava-se efetivamente na lei que aumentou o imposto, fazendo a vinculação de um imposto a fundo ou despesa. Isso não aconteceu agora em relação ao IOF. O decreto que altera a alíquota do IOF, restabelecendo essa alíquota e acabando com a alíquota zero um mês antecipadamente,
não prevê que os recursos do IOF serão destinados ao custeio da isenção da conta de energia elétrica no Amapá. Isso foi uma compensação que o governo declarou estar fazendo para não haver rombo das contas públicas. Tanto isso é verdade que o recurso, o crédito suplementar, foi dirigido ao CDE, que eu falei agora mesmo, Centro de Desenvolvimento Energético. Portanto, também não houve ofensa ao princípio da não afetação, já que o decreto 10.551 de 2020 não faz menção, ele é de 25 de novembro, ele não faz menção à destinação do IOF para nenhum fundo ou despesa, não obriga a nada, e nesse sentido não houve ofensa ao princípio da não afetação. Você viu que é bem diferente do que aconteceu lá há mais de 20 anos no governo do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, na ocasião. Perfeito? Então, essas são as nuances tecnicamente, juridicamente polêmicas. Se você está se preparando para concurso público, isso pode aparecer em concurso público. Se você é advogado, infelizmente não há nenhuma tese em relação a esse restabelecimento da alíquota do IOF, e nós que somos brasileiros ficamos muito tristes pelo colapsamento de um serviço público em um dos nossos estados. Repito, o primeiro grande prejudicado, o maior prejudicado, aquele que sofreu, é o povo do Amapá, mas sobrou também para o contribuinte do IOF. Esse é o Minuto Tributário, agradeço a sua participação, espero que tenha gostado, deixe aí o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal e também vou deixar, além dos links das normas citadas, das medidas provisórias e do decreto, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal de Direito Tributário e Legislação no Telegram para você participar do canal. E se você também tiver interesse de participar do canal Seja Fiscal, o que é o Seja Fiscal? É um canal para quem está se preparando para concursos de carreiras fiscais. Também vou deixar o link do mesmo Telegram, só que para o canal Seja Fiscal, e ali você também tem dicas, notícias diárias a respeito de direito tributário, legislação, ali direito administrativo também comigo e concursos voltados para carreiras fiscais. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Minuto Tributário. Tchau, tchau.